2 pessoas para a utilização, 5 minutos cada. Padre Mateus Camiguti e o senhor Manuel Moreira para fazer a utilização da palavra em nome do arauto do Evangelho. Nós viemos nos apresentar a vocês. Nos apresentar porque muitos já nos conhecem, né, de vista, esse hábito muito bonito, também vistoso. Conhecem nossas atividades, conhecem os trabalhos que os arautos realizam, não só em Ponta Grossa, mas em outras cidades do Paraná e do Brasil, como também do mundo. Estão presentes em praticamente 78 países do mundo, em torno de 4.000 membros consagrados. E hoje eu gostaria de apresentar aos senhores um pequeno testemunho em virtude do que passou no Fantástico há uns 3 domingos atrás. Acredito que muitos dos senhores devem ter assistido. Eu conheço os arautos do Evangelho há aproximadamente 20 anos. Conheci ainda jovem, mais ou menos uns 30 quilos a menos. E 7 anos me dediquei inteiramente ao serviço missionário com os arautos do Evangelho. Tive a oportunidade de visitar quase toda a América Latina e Europa. E jamais pude ver em qualquer um destes lugares algo como o que foi relacionado no programa Fantástico. Jamais. Nunca. Tem uma irmã, quando eu ainda havia começado a frequentar a instituição Arautos do Evangelho, que se sentiu chamada também para esta vocação, mas na época ela ainda era muito nova, tinha apenas 10, 11 anos, e em conversa com o fundador, o Monsenhor João Clar, ele me chamou e disse: olha, Samuel, não convém que ela participe neste momento, ela ainda é muito jovem, tem muitas janelas que estão se abrindo para ela, convém que esperemos mais um pouco. Esse pouco foram 18 anos. Ano passado, ela já fisioterapeuta formada, especialização em ortopedia e traumatologia, concursada aqui da Prefeitura de Ponta Grossa, trabalhava também no SEST, ou seja, uma vida econômica equilibrada, estável. Sentiu novamente esse chamado, aderiu e lá está. 1 ano e meio nos arautos do Evangelho. E junto levou minha prima, com 14 e 15 anos. Ambas estão lá dedicando sua vida ao serviço de Deus. Qual seria que eu, com 7 anos de participação dentro da instituição, conhecendo como são, e também não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, aconselharia minha irmã a aderir ao caminho que ela aderiu? Nós conhecemos uma narrativa, voltando um pouco no tempo, de 3 reis que peregrinaram no deserto até encontrar a verdade. O menino Jesus. Houve, porém, naquele período, quem quis buscar a verdade não para contemplá-la ou admirá-la, mas para destruí-la. Aí nós lembramos daquele rei Herodes. É curioso como a verdade incomoda muitas vezes. Quando a verdade é dita, ela rasga, ela divide. Embora nós não possamos dizer, eu tenho a verdade, porque a verdade é viva, a verdade é uma pessoa, nós podemos dizer, mas, entretanto, que nós não somos os detentores da verdade, mas sim os seus servidores. Na medida em que esta verdade nos atrai e nos deixamos conduzir por ela. Muitos profetas em toda a história humana anunciaram essa verdade e foram como que balizadores para todos nós até os dias de hoje. Isso eu lembro de São João Batista, que proclamava: eu sou a voz que clama no deserto. Nos dias de hoje, todos nós aqui, filhos de Deus, temos essa missão de sermos profetas em nosso meio, em dizer a verdade, doa quem doer. São João Batista pregava no deserto. Hoje os arautos do Evangelho pregam num deserto talvez diferente. O deserto que existe nas almas, nos corações. Muitas vezes sendo ridicularizados, como aconteceu no programa Fantástico.
Esse é o novo martírio do dia de hoje. O martírio da ridicularização. Em desprezar as pessoas que fazem o bem. Mas os arautos não vão se calar. Os arautos estão aqui para fazer o bem, para proclamar a verdade, para proclamar o evangelho do nosso Senhor, para fazer bem àqueles que mais precisam. E em contrapartida, também são perseguidos. Há um fato muito interessante de São Filipe Neri, quando uma mulher foi até ele e pediu para confessar-se. Ele disse o seguinte: era sabidamente uma mulher muito fofoqueira, loquaz, falava aos quatro cantos. Ela chegou, se ajoelhou e, como penitência, o padre lhe disse: olha, eu quero que você suba no alto daquele prédio e pegue um travesseiro de pluma e sacuda todas as plumas do travesseiro. Ela pensou: não, mas isso é muito fácil. Ele disse: vá, faça isso e depois volte. Quando ela voltou, depois de ter sacudido todas as plumas pela cidade, ele lhe disse: agora você volte e recolha uma por uma até encher o novo travesseiro. É impossível fazer isso. É o que os meios de comunicação, muitas vezes, faltando com respeito aos telespectadores, faltando com a verdade, fazem. Espalham mentiras e depois quem é que vai restabelecer essa verdade? Muito dificilmente. Mas hoje nós queremos isso. Apresentar os senhores como representantes da população a verdade de quem são os arautos. E convidá-los para que nos conheçam, para que vão até nossa casa. O padre agora vai falar mais uns minutinhos e vou fazer um convite. Senhor presidente, vereador Daniel Mila, todos caríssimos vereadores, a senhora professora Rose, os nossos cumprimentos. E, através da explicação aqui do Samuel, gostaríamos, já em conversa com o senhor Daniel Mila e com alguns amigos, gostaríamos de fazer aqui uma moção para esclarecer, para que a verdade possa ser esclarecida e para que hoje, que é festa de São Martinho de Tours, um homem que era um oficial romano, um homem que dividiu a sua capa com um mendigo, com um pobre, e como narra a história, era o próprio Jesus Cristo. E o trabalho dos arautos, o trabalho da igreja, porque somos igreja. E nós vemos que esse ataque que recebemos gratuitamente, injustamente, não é um ataque à instituição, mas é um ataque a todos aqueles que procuram seguir a moral, que procuram os verdadeiros valores. Nós sabemos muito bem no que veiculam esses meios de comunicação, nada mais, nada menos, é o oposto daquilo, dos valores que a família brasileira tanto preza. E eu termino com uma frase do professor Plínio, inspirador do nosso fundador, o Monsenhor João. O que querem é tirar do povo brasileiro, independente da sua crença, a fé. Mas é mais fácil nós apagarmos o Cruzeiro do Sul do nosso céu do que tirar a fé do povo brasileiro. Então, este apelo que nós viemos no dia de hoje fazer a todos os senhores, a professora, todos os amigos que aqui estão também, que a verdade seja restabelecida através dessa moção que todos convidamos a participarem conosco. Que Deus lhes abençoe. A instituição que mais ataca, que mais trabalha para destruir a família do Brasil é a Rede Globo. Então, a gente não pode admitir uma coisa dessa, nós temos que estar do lado certo e torcer para que um dia eles voltem a fazer jornalismo e parem de fazer essas mentiras. Não chega nem a ser sensacionalismo, é uma mentira. É uma verdade que só o lado fala, que só o lado expõe. Quando é sensacionalista, aí fala. Quando não é, não fala. Então, é lastimar, graças a Deus, eu não vi essa reportagem, fiquei uma sexta mais a Rede Globo, mas a gente não pode admitir coisas como essa, não podemos ficar calados. Não podemos ter medo também de nos posicionar.
Então, conta com o meu apoio e com o meu empenho aí para continuar nessa luta defendendo a família, porque a família é um projeto de todos. Obrigado. Todas as famílias também que já estavam aqui, né, de gabinete em gabinete, conversando com todos, já se conhecem. Então é muito válido, foi muita valia que o Samuel e o padre aqui puderam colocar para todos nós. É uma instituição de um cunho muito grande, religioso e social. Já estive né, em várias missas, apresentações, e a maioria dos vereadores também já pôde ver as apresentações que são feitas, o presépio também, né, o Sérgio, o prefeito, a vice sempre estão indo lá. E eu acredito que essa moção de repúdio contra a Rede Globo, contra especificamente também, não só ao Fantástico, assim como ontem mesmo eu estava vendo, tinha um outro programa também se referindo à instituição, na mesma emissora. Então eu acredito que é uma forma de nós como sociedade, nós como famílias, defendermos os nossos valores, assim como o vereador Vinícius Camargo comentou, que é a mais atacada, principalmente nesse século. E quero confirmar tudo que o Samuel colocou aqui. Eu conheci a irmã dele, a Letícia Moreira. Ela participou da Canção Nova, participou depois da comunidade de Shalom, a qual eu participo. E a Letícia vem fazendo um discernimento. Ela já tinha uma experiência nos arautos e agora acredito que ela se encontrou, né, Samuel. E a prima também dela que participava do Shalom. Então, não só elas, mas eu tive meu irmão e meus amigos, inclusive o rapaz que me salvou no dia do assalto, ele participava dos arautos do Evangelho, estava lembrando aqui. Então ele participava das atividades que eu acho que ajudou o karatê que tem, né? E então são pessoas que são formadas, crianças que são formadas lá também pelo colégio, que trazem o civismo, trazem o patriotismo, trazem os valores, e como cristãos estão aí, os familiares, defendendo essa causa. Muito obrigado por vocês estarem aqui e a gente mostra a nossa força como brasileiro, como cristão. Deus abençoe. Obrigado. Pessoal dos Arautos do Evangelho, instituição a qual eu conheço desde o seu início das atividades aqui em Ponta Grossa e principalmente lá no bairro Varandas. Tive pessoas da minha família que ficaram muitos anos fazendo parte dos Arautos. Eu frequento a igreja dos Arautos, então ontem estive na missa lá às 18 horas. E realmente é lamentável, apesar de não estar mais assistindo a Rede Globo, mas o Fantástico assistiu, porque era uma matéria que nos interessava muito. E eles ficaram fazendo chamado o dia todo para o pessoal realmente assistir o Fantástico, para denegrir uma instituição tão séria e uma instituição que faz uma caridade enorme, que faz muito bem para o povo e principalmente para a nossa cidade de Ponta Grossa, para o nosso bairro de Varandas. Parece que a instituição está no top 10 do jornalismo da Rede Globo. Infelizmente, vemos ataques a políticos, a instituições, em todas as esferas do seu jornalismo. Então, realmente, temos que preservar a família, que eu acho que essa é a causa mais nobre da nossa existência. Eu sou a vocês e podem contar com essa casa de leis, com esse vereador, em qualquer situação que seja. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Ezequiel. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Vereador professor Arroz, senhores vereadores, aos munícipes que estão, à nossa imprensa e aqueles que nos acompanham. Eu seria injusto se eu não me manifestasse nessa tarde de segunda-feira, porque lembro eu, há uns 3,5, 4 anos atrás, quando eu defendi, e estou aqui para defender a família, mas quando eu defendi e tirei do Plano Municipal de Educação, Biologia de Gênero, tanto outros, vocês estiveram aqui e vocês me apoiaram. Até me emociono com isso, porque quando a gente se une, isso aqui é bíblico, a casa dividida ela não prevalece. E os evangélicos, os católicos, os conservadores,
As pessoas que acreditam na família, elas se uniram. E por isso nós ganhamos aquela batalha. E eu lamento pelo que está acontecendo nesse momento. Eu não vou nem falar da Revelia TV, não vou nem falar. Nós, evangélicos, já temos conosco já o que temos que assistir e o que não temos, né? Mas eu peço a vocês que podem contar comigo, a minha solidariedade, o meu apoio, o meu carinho, o meu respeito. Eu sendo pastor, mas eu tenho abraçado muito, eu agradeço o carinho dos padres, agradeço o carinho dos irmãos católicos que têm tido comigo quando eu vou fazer cultos e comentos, quando eu vou nas igrejas católicas, na Bom Jesus, por várias vezes. Então eu só teria que agradecer a vocês por esse agradecimento, por tudo que vocês também têm feito, pela família, pelo conservadorismo da nossa cidade. Nós vamos continuar fazendo isso, vamos batalhar para que isso persista e continue na nossa cidade Ponta Grossa. Podem contar sempre com o meu apoio. Deus abençoe vocês, e Deus abençoe o maior patrimônio de Deus. Deus abençoe a família. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, professora Rosa, aqui nessa casa, eu sempre falo que a votação, pastor Zindiano e Vinícius, você recebeu bem sério, dá muita polêmica, mas eu quero deixar bem claro nessa casa, aonde que a população elegeu, que eu defendo a família. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos da imprensa, mais que assistem o dia de hoje, é com grata satisfação, senhor presidente, que eu retorno nessa casa após 21 anos, 21 dias de acompanhamento da minha filha que está internada no Hospital Geral Unimed, foi cometida de uma pneumonia, teve na UTI 2 ocasiões, fez 2 transfusões de sangue, e pelas mãos abençoadas aí do Dr. Magno, ela foi operada na segunda-feira e vem melhorando todos os dias, né? Uma graça também de Nossa Senhora, a quem eu pedi durante todos esses dias, durante todos os momentos. Eu quero assim registrar com a minha grata satisfação, quero também agradecer a todos os vereadores que mandaram mensagem, estiveram lá, o vereador pastor Ezequiel esteve lá, todas as pessoas que mandaram mensagem, sou muito grato. Quero dizer da minha grata satisfação, Samuel, de rever os amigos hoje aqui dos Arautos do Evangelho. Eu tive a felicidade de fazer a lei, o projeto de lei da utilidade pública dos Arautos do Evangelho na primeira legislatura que aqui estive, e dizer que uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida foi a orquestra dos Arautos do Evangelho na nossa catedral, né? Eles que quando alguém digita ali no YouTube Estrela Matutina, vê talvez uma das obras mais lindas que já foi feita pela orquestra no mundo, né? E que é em homenagem a Nossa Senhora. Então, quero dizer que os conheço, né? Eu chancelo a sua seriedade. A vida interior, Padre Samuel, ela é muito questionada pelas pessoas que não entendem o que é uma vida interior, uma vida de retidão, especialmente quando uma pessoa se submete a afastar as emoções negativas, os pensamentos negativos e viver uma vida descendo no Evangelho. Então, da nossa parte aqui, toda a Câmara abraça-nos hoje nessa oportunidade, dizendo que chancela e que se regozija realmente de ser amigo dos Arautos do Evangelho. Que Deus nos ilumine, não só vocês que estão aqui, mas a todos esses missionários, essas pessoas que estão trabalhando, que estão viajando por todos os lugares, levando a palavra, que é a única coisa que nos pode revivificar. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos, senhores vereadores, cumprimentando o Padre Samuel, cumprimento a todos que estão aqui em atenção nessa causa aí que vem ser esse pronunciamento que foi feito. Eu só gostaria de falar alguma coisa que cada vez mais nós estamos percebendo que fatos isolados, assim, a imprensa quando coloca alguma reportagem e coloca pontualmente um fato sem dar oportunidade de manifestação do outro lado, ou se coloca algumas coisas separadamente e não dá oportunidade da pessoa fazer uma avaliação completa do fato, acontece essas divergências que se cria uma impressão ruim, é como se você fosse advogado numa causa, você colocou sempre somente um lado se manifestando pelo outro lado.
Tivemos assim uma situação uma vez de uma médica que pegaram algumas palavras dela, da uma intensivista, do período, oportunidade de conhecê-la, e nacionalmente ela foi crucificada. Ela não tinha uma aparência muito boa, ela tinha uma aparência de uma pessoa, parece que até tem esses quadrinhos assim de assustador, parecia alguém da família Adams, até assim. Mas é uma mulher, eu tive a oportunidade de conhecer, extremamente competente e que por às vezes gravar uma parte, colocar uma frase dela isoladamente, sem textualizando tudo, acabar com a vida profissional dessa mulher. Ela teve que se defender durante 10 anos, praticamente, para poder se defender e provar dentro do Conselho Regional e Federal de Medicina e na Justiça que ela não era culpada. Hoje ela foi ressarcida por uma fortuna a respeito disso, mas profissionalmente na rua nem pode sair. Então o fato foi criado uma emissora de televisão extremamente forte que destruiu a reputação dessa mulher. Não morro de amores por ela, nunca morri, sempre fui maltratado por ela, e acho que por isso que alguns funcionários fizeram algumas declarações, alguns colegas assim, mas muito longe daquilo que foi transmitido, foi deturpado demais a situação. E o que eu vejo assim nessa situação, às vezes é isso, fatos isolados que se colocam, contextualizados, sem dar oportunidade de defesa, de contraditório, e acaba se formando uma opinião de uma entidade que, pelo pouco que eu conheço, o vereador Ricardo Santiago, traz crianças que não têm condições nem de se alimentar, de tomar banho, de ter a educação, dão aulas, alimentam, dão banho, propagam na fé, e as poucas vezes que eu fui lá, a gente só pode ver uma instituição dessas coisas boas. Como é que se pode criticar uma instituição que propaga o bem? E diante de fatos, né, ação, não tem como se falar mal. A gente olha e vê aquilo que é feito de boa fé, com bom caráter, com boa intenção, como é que a gente vai ter um pensamento ruim? A sociedade, em todo, você pode jogar imagens, às vezes, descontextualizadas, que nos traz, às vezes, um mal-estar danado, mas você sabe que não é uma instituição que visa o mal do próximo, só visa o bem. Então, eu quero usar a minha palavra de apoio, aquilo que eu presenciei, os arautos, todas as vezes que fui lá, foi extremamente bem recebido. Eu já fui em algumas missas lá, eu só vejo coisas boas, atendimento de crianças desamparadas e alguém dando um suporte atrás para que essas crianças sejam alguém da vida. Então, eu queria dar o meu manifesto aqui, e pelo que eu conheço, eu não consigo imaginar uma entidade dessa fazendo algo de ruim para a sociedade. Senhor presidente, demais vereadores, primeiramente uma boa tarde de segunda-feira a todos, uma boa semana. Pessoal do Arautos do Evangelho também, sejam sempre bem-vindos nessa Casa de Leis, agradecendo a presença de todos, agradecendo o pessoal da igreja, parabéns pelo trabalho. E nós até comentávamos no rádio que quando recebemos com surpresa, né, a matéria, todos ficamos surpresos porque muitos conhecem o trabalho que o Arautos faz aqui na cidade de Ponta Grossa. E é importante essa manifestação, eu acho que é muito importante esse direito contraditório, porque, claro, que não é com a mesma força, não é com o mesmo alcance, com a mesma audiência, mas aos poucos, conforme diz o presidente, a verdade vai sendo restabelecida. Vereador Divo, sem mais inscritos, então gostaria de agradecer a presença do padre Matheus Tambiguti e do Samuel Moreira, o qual falaram em nome da instituição Arautos do Evangelho. Também aqui seus familiares, colaboradores, a todos que estão aqui tentando pré-estabelecer a verdade, algo que infelizmente não só as instituições, mas os próprios parlamentares, as instituições públicas sofrem com este calhamaço de informações, às vezes, não verdadeiras. E a partir do momento que lançam notícias, até que você comprove os fatos ou tenta pré-estabelecer a verdade, você não consegue, infelizmente, reverter o ato
errôneo. Então as instituições sofrem, nós sofremos, mas temos que erguer a cabeça, comprovar esses fatos e demonstrar que estamos no caminho certo. Parabéns a todos vocês que estão aqui na Câmara Municipal de Ponta Grossa.